Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Talking Quality Silage. Eu vou falar para vocês sobre micro-organismos desejáveis e indesejáveis no processo de ensilagem, entender um pouquinho do que é essa parte bastante importante e crucial para o processo fermentativo ocorrer. Primeiro a respeito da microbiota, né, a gente tem que pensar que existe uma microbiota, uma população de micro-organismos que já vem na planta, que está no campo. E essa microbiota, ela interfere no processo fermentativo que irá ocorrer, positiva ou negativamente. A ideia do processo é que seja direcionado, que seja dirigido por uma população boa, população desejável, e isso é um dos objetivos da inoculação que nós fazemos. Pensando numa planta, qualquer que seja essa planta, seja milho, seja capins, cana-de-açúcar, ou mesmo os grãos ensilados, existe essa população e a distribuição varia um pouquinho em função da interferência da luminosidade, do calor, né? Então é de se esperar uma população de bactérias maior na parte mais basal da planta, né? Onde tem maior proteção quanto à luz, irradiação e tudo mais. Calor. Nós temos que pensar, né, esse processo, essa sucessão de micro-organismos como uma guerra entre os micro-organismos desejáveis de um lado e os indesejáveis de outro lado. Quais são esses micro-organismos desejáveis? Quais são os micro-organismos que nós buscamos no processo fermentativo? São os bactérias láticas, né? E daí existem uma diversidade de espécies e de gêneros. São bactérias homoláticas, né? Ou que produzem quase que exclusivamente só ácido lático durante o processo. Ou bactérias heteroláticas que produzem alguma coisa além do ácido lático, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso quando nós formos falar de cada um desses micro-organismos. Dentre os indesejáveis, do outro lado, existe uma população de fungos, uma população de leveduras, uma população de Clostridium e de enterobactérias, que o objetivo geral é diminuir essa população para que eles não sejam os mais evidentes no processo, que eles não tomem à frente o processo fermentativo ou até mesmo o processo de deterioração posterior. Tá? Então, se nós estivermos pensando em Clostridium e enterobactérias, são micro-organismos que a gente tenta controlar no início do processo fermentativo com a queda do pH, e se a gente estiver pensando em fungos e leveduras, leveduras podem atuar também no processo anaeróbico e no processo aeróbico, né, tanto durante fermentação quanto no pós-abertura. Então são essas as questões ou as grandes populações de micro-organismos que interferem no processo fermentativo. Se identifica muito mais micro-organismos atualmente em função das novas ferramentas que tem para identificar micro-organismos e para reclassificá-los, inclusive. Existem ferramentas de metabolômica, de genômica, são ferramentas moleculares, né, que antigamente não existiam e tinham uma classificação um pouco mais genérica. Isso mudou, inclusive, para o principal gênero de micro-organismos no processo de ensilagem, que são as bactérias láticas. Agora, desde o ano passado, os lactobacilos, os leuconostoc, eles foram reclassificados e tiveram uma mudança grande que a gente vai visualizar nos novos inoculantes ou mesmo na nova classificação que esses inoculantes vão ter que sofrer. Tá? Por exemplo, uma bactéria que era muito comum nos inoculantes de silagem, que é o Lactobacillus plantarum, hoje em dia ele é classificado como Lactoplantibacillus
plantaram. Outra bactéria importante, que era o Lactobacillus buchneri, ele foi reclassificado como Lenti-Lactobacillus buchneri. Isso é tudo em função do entendimento maior da microbiologia e da necessidade de reclassificar esses micro-organismos em função dos metabólitos que eles produzem e não só em função da forma da colônia, da sua característica fenotípica. Tá? Então, se a gente for pensar, o primeiro Lactobacillus classificado, ele foi em 1901. Tá? Na primeira década do ano de 1900, existiam aí talvez uma dezena de lactobacilos. Se a gente for para a situação mais atual, anterior a essa reclassificação que ocorreu, eram quase 250, 260 lactobacilos diferentes. Então é a evolução da própria ciência, né? A evolução do processo de avaliação de micro-organismos e classificação desses micro-organismos. Se a gente for pensar em outras bactérias láticas, como o Pediococcus acidilates ou Pediococcus pentoscelsius, eles se diferenciam um pouquinho em relação às demais bactérias láticas em função da velocidade de metabolismo ou de atuação no processo. Por isso que algumas empresas, inclusive a Lallemand, fazem uma associação de duas bactérias láticas homofermentativas, porque o Lactobacillus plantarum ele é eficiente em reduzir o pH da silagem, mas ele é um pouco mais tardio que o Pediococcus. Tá? Então o Pediococcus acidilates ele atua mais rapidamente. E isso é parte da avaliação desse processo fermentativo para chegar ao produto comercial final mais adequado para o produtor rural. Tá? Então, se fosse comparar entre essas bactérias, comparando com atletas, por exemplo, o Pediococcus acidilates eu classificaria como um atleta de 100 metros rasos. Tá? Ele é muito rápido no processo de diminuição de pH, só que ele não tem fôlego para atuar até o final, até onde é necessário a fermentação. Ao passo que o Lactobacillus plantarum, ele sai mais cadenciado, ele sai mais devagar nessa queda de pH, só que ele chega ao final da maratona com fôlego maior. Tá? Então essa analogia que a gente costuma fazer em relação ao Pediococcus, que é uma bactéria mais precoce, e os lactobacilos ou lactoplantibacillus, que agora se chama plantarum. Outro ponto importante dentre os micro-organismos, sem dúvida nenhuma, estão as leveduras. Como eu falei, elas são responsáveis pela produção de uma fermentação alcoólica em anaerobiose, né, quando o oxigênio não está presente no meio. Por isso que se controla essa população de leveduras, especialmente em silagem de cana-de-açúcar, mas pode produzir alguma coisa de álcool em silagens de milho, em silagens de sorgo, em silagens de grãos. As leveduras são importantes nessa fermentação alcoólica, mas no pós-abertura, né, após a abertura do silo, as leveduras são as principais responsáveis pela deterioração aeróbica. E nessa batalha de micro-organismos, o próprio Lactobacillus buchneri, ele produz ácido lático e ácido acético, e o ácido acético inibe o crescimento de levedura, seja durante a fermentação ou seja após a abertura. Tá? Por isso que as fermentações heteroláticas são importantes durante
processo fermentativo também. E finalmente existem os fungos, né? São os fungos filamentosos, e esses fungos podem produzir micotoxinas ao longo do armazenamento. Existem fungos que vêm do campo, que são ditos fungos de campo, e existem os fungos que vêm do processo de armazenamento, que são os fungos de armazenamento. Eles produzem micotoxinas diferentes. Essas micotoxinas são metabolizadas pelo animal de maneira diferente e acabam trazendo prejuízos na produção de gado de leite, na produção de gado de corte e até mesmo de monogástricos suínos que são alimentados, por exemplo, com silagens mofadas de grão úmido de milho, como exemplo. Tá? Então, essas micotoxinas são toxinas de fungos produzidas durante o processo e elas podem ser inibidas tem a sua inibição da produção se o fungo for controlado, e após a produção de fungos, a produção dessa micotoxina, melhor dizendo, não há o que ser feito, né? Ele tem que ser utilizado um adsorvente na dieta desses animais para diminuir. Existe um trabalho recém-publicado lá pelo professor Patrick Schmidt, da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Eles avaliaram silagens de milho em 5 grandes bacias leiteiras. Tá? A bacia de Castro, no Paraná, de Toledo, no Paraná, uma bacia importante na região de Chapecó, ali em Santa Catarina, uma bacia no sul de Minas Gerais e a própria bacia leiteira de Goiás. Tá? Então eles avaliaram e um grande percentual de silagens estavam contaminadas, sobretudo com zeralenona e com ocratoxina A, que foram as duas mais prevalentes micotoxinas nessas silagens avaliadas. Tá? Existem outras como aflatoxina, existe fumonenzina, com menor risco na fumonenzina, mas a aflatoxina, inclusive, sendo uma das micotoxinas que podem passar para o leite. Tá? Então isso é importante ser avaliado ao longo desse processo fermentativo e do controle desses micro-organismos indesejáveis. Eu me despeço aqui, peço para que vocês continuem nos assistindo nesse canal. Cada semana haverá um vídeo novo com novidades aí do processo de ensilagem. Agradeço a todos e muito obrigado.